Olá, gente. Então, eu estou aqui hoje para falar sobre Santo Agostinho e os seus conceitos principais para que a gente possa completar o nosso conteúdo. Enfim, em primeiro lugar, eu quero dizer que a filosofia cristã é um nome dado pelo próprio Santo Agostinho para designar a sua filosofia. E essa filosofia, ela tem um caminho bem específico. É um caminho antropológico. Por quê? A filosofia cristã, ela não está preocupada em procurar a verdade, porque a verdade já foi revelada. A filosofia cristã está preocupada em entender o homem, ou seja, o que é o homem e como esse homem pode viver na cidade dos homens e ser feliz. Porque Santo Agostinho, como a gente já viu em aulas anteriores, ele aprendeu com Cícero que a filosofia é o caminho para a felicidade. Mas existem várias implicações que precisam ser consideradas aqui. A primeira delas é de que o homem não é mau. O homem não é mau porque o mal não existe. Em Santo Agostinho, todo homem, ele, como parte da natureza, criação de Deus, ele é imperfeito. Se o homem fosse perfeito, ele seria o próprio Deus. Então, essa imperfeição gera no homem, estruturalmente, uma falta, uma incompletude. Essa falta e essa incompletude, essa ausência de perfeição é o que ele chama de mal. E o que é perfeito? O que completa? O que torna o homem completo? Deus. Então a gente pode inferir aqui que em Santo Agostinho o mal, ele não é uma substância. O mal, ele é a ausência do bem. Ou seja, quanto mais distante de Deus, mais ausente do bem você se torna. Isso pode ser considerado mal em Santo Agostinho. Então esse homem que ainda não encontrou Deus, que ainda não busca Deus, este homem, ele é considerado na filosofia santo-agostiniana com 3 atributos específicos. Ele é miserável, ele é pecador e ele é incoerente. E ele só pode sair dessa condição se ele for agraciado pela graça divina, pela misericórdia divina. Se Deus olhar para ele e dizer para ele, você é meu escolhido. Entende o que eu quero dizer? Então, o homem, criação de Deus, ele foi criado e posto em 2 grupos. O grupo daqueles que serão salvos, dos escolhidos, e o grupo daqueles que serão condenados, aqueles que não foram escolhidos. Essa é a predestinação. Santo Agostinho, ele tem uma interpretação bíblica sobre a teoria da predestinação que diz o seguinte: aqueles que Deus escolheu, a esses ele deu o dom da fé. E esses serão salvos. Aqueles que Deus não escolheu, não receberão o dom da fé e eles não serão salvos. Ora, você pode perguntar, então Deus não é totalmente bom, porque se ele escolhe uns para ser salvos e outros para serem condenados, como é que pode isso? Qual o critério de seleção que ele utilizou para fazer essa escolha? Eu digo para você uma coisa, todos estão condenados. Não há nada no homem, nada que o habilite para ser salvo. Então, Santo Agostinho fala sobre o mistério da predestinação, o mistério da escolha de Deus. Se todos estão condenados, escolher alguns é um ato de amor, de benevolência e de misericórdia de Deus que nós não conseguimos explicar. E nós não conseguiremos explicar. Tentar explicar como funciona a razão divina, o intelecto de Deus,
é uma tarefa inglória para o homem, porque nós somos pequenos demais. Então, a gente entende que há um homem que herdou o pecado original de Adão, ele já nasce condenado e Deus o escolhe para a salvação. Alguns desses homens serão salvos, outros não. Esses que são escolhidos para a salvação, eles ganham um bônus na existência aqui na Terra. Primeiro deles é que eles podem alcançar a felicidade, que em Santo Agostinho se chama beatitude. Beatitude e felicidade em Santo Agostinho são a mesma coisa. Essa felicidade, essa beatitude pode ser descrita como uma condição perfeita de paz e de contentamento que advém exclusivamente do conhecimento da verdade e do amor de Deus. Acesso à verdade e ao amor de Deus só tem os escolhidos. Então, só os escolhidos podem alcançar a beatitude, a felicidade, que é essa conexão com Deus, o Deus cristão, Criador dos céus e da terra, aquele que está escrito na Bíblia, o Deus do Novo Testamento, do cristianismo. Tá? Essa verdade, ela vem habitar o ser humano no momento em que ele é escolhido, em que ele é agraciado pelo dom da fé. Então, a verdade é o próprio Espírito de Deus que habita no interior do homem. E para ele conhecer a verdade, ele precisa ser contemplado, essa seria a palavra, ele precisa ser iluminado pela luz do Espírito Santo que habita dentro dele. Então, isso nos leva a um outro ponto. Como conhecer a verdade? Em primeiro lugar, você tem que ser escolhido. Isso eu acho que já está claro entre a gente aqui. Em primeiro lugar, para conhecer a verdade, você tem que ser escolhido. Quando você é escolhido, você recebe o dom da fé. Mas existe uma declaração de Santo Agostinho que eu acho bem interessante. Ele diz o seguinte: a fé é anterior à razão. Mas olha só a sutileza deste pensamento. Para você receber a fé, receber o dom da fé, você precisa ser habilitado para isso naturalmente. E todas as pessoas, todos os homens, eles são habilitados naturalmente para receber o dom da fé. Todos eles possuem uma habilitação que se chama razão natural. Essa razão natural, sem a iluminação do Espírito Santo, que advém junto com o próprio Espírito Santo morando dentro da gente e o dom da fé, ela não é compatível com o conhecimento verdadeiro. Então a razão natural não nos habilita a conhecer a verdade. Mas quando nós recebemos a fé e somos iluminados pelo Espírito Santo, nós somos habilitados a conhecer a verdade. Ou seja, nós acessamos uma razão verdadeira, uma razão que nos capacita ao conhecimento verdadeiro. Tá? Então é por isso que Santo Agostinho diz que a fé é anterior à razão. Não a razão natural, mas essa razão que nos dá acesso à verdade. A razão sozinha, ela é insuficiente para alcançar a verdade. Mas quando ela é iluminada pelo Espírito Santo, aí sim o homem conhece a verdade. Enfim, tudo isso, gente, está vinculado à teoria da predestinação. E a teoria da predestinação, agora deixando um pouquinho mais claro nesse nosso resumo aqui, ela carece de dois requisitos. O primeiro deles é de ser escolhido, ser eleito, e o segundo deles é aperfeiçoar a sua fé através do estudo da palavra e das práticas espirituais.
entenda a ordem das coisas. Primeiro você é eleito e aí você está habilitado a exercitar a fé que você recebeu como um dom através do estudo da palavra e através de práticas espirituais, tá? Sem o dom da fé, sem ser escolhido, mesmo que você estude a Bíblia, mesmo que você pratique as coisas que estão escritas na Bíblia, você não vai conhecer a verdade. Você precisa ser predestinado a isso. Por que o termo predestinação? O termo predestinação é porque na própria Bíblia está escrito que antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido os escolhidos. Deus já havia escolhido aqueles que seriam salvos. Então eles são predestinados. Por isso, predestinação. E só essas pessoas, e aqui é uma observação que nos leva a um outro ponto da filosofia de Santo Agostinho, só essas pessoas são capazes ou são livres, são capazes de exercer a liberdade. E aqui a gente passa para um ponto muito importante, que é a distinção entre liberdade e livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade que nós temos de escolher. Nós todos somos capazes de escolher. Mas a liberdade é a capacidade de escolher de acordo com a vontade de Deus. Então só é livre aquele que faz a vontade de Deus. Aqueles que possuem só o livre-arbítrio, eles escolhem, mas eles sempre estão limitados pelos seus desejos e eles estão limitados pelos seus impulsos, pelos seus instintos. Eles estão limitados à sua alma apetitiva, como a gente viu no estudo de Platão. Agora, quem é livre, ele pode negar os desejos, ele pode negar os instintos e ele pode escolher por Deus. Só o cristão é livre. O pagão, aquele que não foi escolhido, ele não é livre. Isso é muito importante também. Por fim, e o último tópico que eu quero colocar aqui, para não deixar este vídeo muito longo, é a noção de tempo. Santo Agostinho, ele pega aquele tempo circular da antiguidade clássica, aquele tempo eterno, e ele abre esse tempo numa linha reta. O tempo, ele é algo diferente da eternidade. Na eternidade, não há tempo. O tempo foi algo que Deus criou com o mundo e com o homem. Quando Deus criou o mundo, Deus colocou na mente humana essa estrutura que é o tempo. Então, o tempo, ele é progressivo e linear em Santo Agostinho. O tempo é aquilo que a gente usa para perceber o mundo. E esse tempo, na nossa cabeça, ele é só presente. Passado e futuro são ilusões. São nomes que a gente dá ao presente da memória, passado, e ao presente da projeção, futuro. Então, presente, passado e futuro são só presente. Uma estrutura mental que Deus colocou em nossa mente para nos guiar na percepção do mundo. Com isso, eu finalizo aqui alguns pontos muito importantes do pensamento de Santo Agostinho, pontos que vão nos ajudar a interpretar o pensamento filosófico mais adiante, principalmente o Iluminismo e Descartes. Espero que isso ajude vocês e a gente se vê num próximo momento. Grande abraço, beijo!